E vai começar a melhor aula de geografia do estado do Rio de Janeiro, quiçá Brasil. Essa aula é basicamente para a nossa avaliação, que começa dia 16, segunda-feira. E os temas que nós vamos trabalhar são esses, ok? De primeira, vamos falar sobre o Pantanal. Curiosidade, o Pantanal é um bioma exclusivo do Brasil. Você não vai encontrar o Pantanal em outro lugar do planeta. Ele é exclusivo nosso. E, infelizmente, está sendo ameaçado por nós, né? Entenda que o Pantanal, ele é uma grande caixa, né, preenchida por areia e outros materiais trazidos do cerrado, da floresta amazônica, ok? E vamos entender esse mapinha aqui. Do lado direito, lá embaixo, eu tenho uma legenda, altitude. Aí que mostra de 170 metros a 820. É isso mesmo que eu tô chegando? 820. E 170, só para você ter ideia, o nosso litoral aqui, Vidigal, São Conrado, Leblon, nós temos aí um total de 190 metros de nível do mar. Olha o Pantanal, 170, tá vendo? Então entenda que o Pantanal, ele é uma grande depressão, tá? Vamos falar de um vale, tá? Ele é um grande vale que dentro dele se esconde aí uma grande biodiversidade. Por isso que eu comentei antes que ele é uma caixa de areia, tá? Agora vamos entender o seguinte. Olhando esse mapa, vamos entender por que o Pantanal está sujeito a inundações. Vamos lá. Vamos olhar esse outro gráfico aqui de climograma. Na parte horizontal eu tenho os meses de janeiro a dezembro. 1, 2, 3, tá vendo? O mês 01 equivale ao mês de janeiro. Olha quanto de volume de chuva. Olha fevereiro, março, tá vendo? Então chove muito nessa época do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. Aí, ó, a partir de abril começa a decair o nível da chuva, ok? Tá vendo aquela linha vermelha? Tá vendo? Então, isso aí é a temperatura. Ó, janeiro, fevereiro, março, a temperatura é alta e vai decaindo, tá? Então, a época chuvosa são os meses do verão, ó, janeiro, fevereiro, aí depois entra o quê? Outono, inverno vai decaindo. Então, ó, porque o Pantanal brasileiro está sujeito a inundações? O Pantanal, como eu disse antes, é uma planície, apresenta forte sedimentação, porque os rios que cortam o centro da América do Sul convergem para essa região. Com as chuvas que se concentram no verão, esses rios tornam-se mais do que volumosos. Então, ocorrem as grandes inundações, tá bom? Agora, vamos falar sobre esse rapazinho aqui, o Aziz Absabi. Ele foi responsável por esse mapa aqui, tá? E esse mapa, qual foi o critério desse mapa? Tá? Ele dividiu, né, o território brasileiro levando em conta o processo de formação do relevo. Vamos olhar essa imagem aqui. Ele pegou as áreas de planalto, tá vendo? Que eu coloquei aqui planalto. Então, essas áreas predomina a erosão, que passaram a ser classificadas por Aziz como planalto. Já aquelas em que predomina a sedimentação, ou seja, o acúmulo de sedimentos, foram consideradas de planície, tá? Então, esse rapazinho aqui foi responsável por esse mapa e o critério utilizado foi o quê? O processo de formação do relevo, planície e planalto, ok? Agora, vamos falar do Planalto da Borborema. Planalto da Borborema, ele se encontra aqui no Nordeste, tá? E esse planalto, ele acaba impedindo que as chuvas
que vem do Oceano Atlântico ultrapasse. Tá vendo? O sertão vai... E essas chuvas, elas se concentram na zona da mata. Elas não conseguem ultrapassar esse planalto da Borborema. Por isso que a gente encontra um sertão semiárido, seco, ok? Então, ó, então entenda assim, se na prova eu perguntar, se tiver lá, como que o planalto da Borborema age no Nordeste do Brasil? Age como uma barreira natural, impedindo essas massas de ar que vêm do Oceano Atlântico, impedindo de ultrapassar o planalto, ok? Anota, por favor, vou pedir para vocês anotarem essa informação que está embaixo da imagem no caderno, tá? Agora vamos falar um pouco da Zona da Mata. A Zona da Mata, ela tá aqui no mapinha em verde, tá vendo? A Zona da Mata, ela tá quase extinta. Você encontra poucos fragmentos dela, tá? E é a área mais urbanizada, é onde ocorre chuva, é mais úmido, tá? Aqui estão as grandes cidades, ok? Aí vou pedir para vocês novamente anotarem isso no caderno, essas informações aqui. Eu já acabei de falar que a Zona da Mata é a área mais urbanizada e industrializada, tá? Ela se estende desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte, tá? E o nome Zona da Mata se deve o quê? À Mata Atlântica, ok? E como eu disse, eu hoje em dia encontro poucos fragmentos dela. Agora vamos falar da uva. A região aí do Nordeste, hoje em dia, ela está fornecendo para a população brasileira a produção de uva. É uma região que tem essa aptidão, né? Esse dom agrícola, né? Além da uva, a gente também tem a produção de manga, melancia, melão, ok? Nos últimos anos está assim. E por que isso está acontecendo? Porque, cadê o mapinha? Tá vendo aqui? Eu vou pedir para vocês focarem em Petrolina e Juazeiro, 2 e 3. Tá vendo? Perceba que nesse mapinha aqui não tem o Rio São Francisco? Tá vendo? O Rio São Francisco, ele é muito importante para essa região, porque ele fornece água, umidade. Então, a produção de uva está muito relacionada à presença do Rio São Francisco. Porque nessa região eu tenho temperaturas altas, eu tenho uma irrigação controlada com tecnologia, o clima da região possibilita essa produção de uvas, de frutas, né? E cada vez mais vem crescendo a safra de frutas no Nordeste, principalmente de uva, tá vendo? Aqui nesse gráfico eu tenho o Pernambuco, né? Crescendo ao longo do tempo. Óbvio, né, que o Rio Grande do Sul ele concentra na produção de uva, mas a região Nordeste está cada vez mais crescendo, tá bom? Aliás, eu vou pedir também para copiar todas as informações no slide. Já comentei isso com vocês. Agora vamos falar sobre a fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? Olha essa imagem embaixo, tá vendo? Do lado esquerdo. Isso é fronteira agrícola. É uma expressão utilizada aí pelos geógrafos para falar sobre o avanço da agropecuária sobre o meio natural, tá? Agora vamos olhar para o lado direito, o mapa. Tá vendo essa linha tracejada? Era a fronteira agrícola nas décadas de 50 e 60. Agora, hoje, olha como ela avançou. Tá vendo essa linha verde? Então, a fronteira, ela avançou. Tá vendo? Aliás, ó, o Pantanal, ele tá aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, tá vendo? Ele está sendo ameaçado por conta aí do avanço da soja, da pecuária, ok?
O que incentivou a fronteira agrícola? Vamos entender o seguinte, o fator mais importante para a fronteira agrícola avançar foi um programa de integração nacional incentivado pelo governo. O que ele fez? Ele abriu estradas. Essas estradas foram importantes para levar a produção, tá bom? Entenda que, infelizmente, esse incentivo do governo fez com que essa fronteira agrícola avançasse, tá? Agora vamos falar da importância da agricultura familiar, tá? Entenda que grande parte dos empregos fornecidos no campo vem da agricultura familiar. Não é do agronegócio. O agronegócio ele tem muita mecanização, muita tecnologia que acaba expulsando o trabalhador. Então, a agricultura familiar ela é muito importante. Além de gerar emprego, ela também fornece alimentos para, para o nosso almoço, para a nossa janta, entendeu? Então, anota, por favor, essa informação. E a agropecuária, galera? Vamos entender o seguinte, a agropecuária que vai depender de muitas condições, quais? Né? Além de clima e solo, quais outras condições ela necessita para se desenvolver? Ela vai depender de recursos financeiros do governo para financiar a criação de animais, de plantios, tá? Soja, pecuária e insumos, né? E equipamentos modernos também. Então, a agropecuária não só depende do clima e solo, ela vai depender também dessas condições que eu acabei de falar, tá bom? Vamos falar agora da cana-de-açúcar. Tá? A cana-de-açúcar, ela encontrou um clima ideal aqui no Brasil, tá? Por exemplo, se tu perguntar para mim, a cana-de-açúcar ela é desenvolvida nos Estados Unidos? Não, porque não tem clima ideal. O Brasil ela tem clima, é muito quente, então a cana-de-açúcar cresce. Agora a pergunta, por que o cultivo da cana-de-açúcar é importante para o Brasil? E quais são as vantagens ambientais que a cana proporciona? Olha essa imagem aqui, eu posso utilizar a cana para fazer etanol, ou seja, biocombustível, tá? Eu posso servir de alimentos, bebidas, tá? É uma infinidade de coisas que eu posso obter através da cana, cachaça, álcool, ok? Rapadura, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre a concentração de terras no Brasil, que é muito, muito comum. Entenda o seguinte, vamos observar essa imagem aqui. Eu tenho poucas pessoas com muita terra lá no topo e eu tenho muitas pessoas com pouquíssimas terras. Existe concentração fundiária no Brasil? Sim. Aí, ó, tá vendo esse texto aqui? Ele explica exatamente isso. Muita gente com pouca terra e poucas pessoas com muita terra, tá? Isso aí gera o quê? Desigualdade social. E qual é a solução? Reforma agrária, distribuição de terra. O que eu tenho no Brasil é uma má distribuição de terras. Por isso que eu apoio reforma agrária. Bom, eu acredito que com esse resumo você tire 10. Eu acredito em você. Você acredita em você? Tem que ser. Então, ó, boa prova, tá? Bons estudos, vai dar certo, ok? Beijão, boa semana para todos.